Graças a Deus, mais um dia, uma quinta-feira, culto da palavra, mas nós não podemos deixar de passar em branco o momento da oração. Amém, queridos? Houve abertura, o irmão já abriu o culto, já orou, houve o momento da adoração, mas a gente vai orar agora para aquelas pessoas que precisam da nossa oração, que encontram-se doentes e enfermos. Amém? Com muita alegria, nós estamos aqui com o Carlos Daniel, né? Você que está do outro lado, está sempre orando pelo Carlos Daniel também. Ele está aqui presente nessa noite. Já faz um ano e pouco que a gente está orando por você, né, Carlos Daniel? Está chegando lá, né? E Deus está trabalhando. A boa obra que Ele começou, Ele há de completar. Amém, querido? Então, nesse momento, nós vamos orar agora. Você que está do outro lado, vamos colocar agora na posição de oração, soldado de Deus, guerreiros, que não para, que não se cansa, porque nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Senhor, meu Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, nesse momento, Pai, nós colocamos diante de Ti. Primeiro pedimos que venha nos esvaziar de tudo aquilo que não provém, Pai, de tudo aquilo que porventura nós vivemos nesse dia, que desagradou por algum motivo a Tua pessoa, a Tua presença. E nós pedimos agora que venha nos esvaziar e perdoar os nossos pecados, para que nesse momento, diante dessa oração, com esse povo reunido em um só pensamento e num só propósito, o Senhor venha nos atender agora. Meu Pai, nós estamos aqui agora, orando por os necessitados, orando por aqueles que estão doentes, orando por aqueles que estão sofrendo agora, por aqueles que estão com dor, por aqueles que estão internados, entubados, por aqueles que não têm mais esperança, desenganados pelos médicos. Mas nós estamos orando diante para um Deus que fez o mar se abrir, um Deus que fez milagres extraordinários, um Deus que está na Tua palavra, em Hebreus 13:8, que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, o Deus que realizou e realiza milagres, o Deus da cura, o Jeová Rafá. E nós diante de Ti agora, nós pedimos pelo Carlos Daniel. Meu Pai, está aqui nessa noite. Meu Pai, toda vez que ele pode, Pai, ele vem na Tua casa, mesmo, Senhor, passando por esses momentos, desse momento de cuidado, de tratamento, que não é fácil. Quando ele pode, ele está aqui na Tua casa. Meu Pai, diante disso, demonstra, meu Pai, que está crendo naquilo que o Senhor pode fazer na vida dele. E nós, junto com a Tua igreja agora, oramos. Entra com providência. Eu sei que o Senhor sabe todas as coisas, muito antes de chegar, Pai, no nosso pensamento, aquilo que nós queremos e te pedir, o Senhor já sabe. Mas quando nós oramos, nós demonstramos a nossa fé, a nossa confiança para com Deus Todo-Poderoso. E eu peço agora, toca no Carlos Daniel. Ei, meu Deus, repreenda agora essa doença, repreenda agora essa enfermidade. Tu és o Deus poderoso, o Deus que cura, o Deus que fez o cego enxergar, o mudo falar, o surdo ouvir, o aleijado andar. E é esse Deus que estamos orando agora. Meu Deus, entra com providência agora naquela família que está sofrendo, aquele filho, aquela filha agora desesperados. Meu Pai, doença, enfermidade também, câncer que tem se alastrado. A Andrea continua trabalhando na irmã do diácono Elcio, operando e completando a boa obra que o Senhor começou na vida dela. Vai nos hospitais agora, Pai. Levanta aquele que está naquele leito. Meu Deus, dá nova esperança. Anula todo o diagnóstico do médico, Pai. Meu Deus, anula tudo aquilo que for para a morte, porque o Senhor cancelou o decreto na Tua palavra, por causa daquele que é fiel a Ti. Então entra com providência agora. Toca naqueles que estão doentes e necessitados. Toca naquele lar, naquela pessoa depressiva agora, naquele lar, dessa família dilacerada. Esse momento de contendas, onde o inimigo trabalha para destruir os lares, destruir as famílias. Repreenda
repreenda todo principado e potestade agora, no nome do Senhor Jesus. Aquele que crê nessa oração, diga glórias a Deus, diga aleluia e aplauda o Senhor Jesus. Amém, querido? Aplauda mais forte, querido. Glória a Deus. Pode sentar mais uma vez, Hélio, obrigado aí pela tua presença, tá, queridão? Deus lhe abençoe. E nessa noite nós convidamos nosso diácono André para ministrar a palavra, e ele vai trazer a palavra nessa noite. Eu gostaria que você desse um lindo aplauso ao Senhor Jesus Cristo, para o Senhor, mas pela vida do diácono que vai pregar agora. Deus abençoe. Bem, queridos, graça e paz para quem eu não cumprimentei ainda. Que o Senhor possa falar ao nosso coração nesse momento, que a palavra de Deus chegue até você, te abençoando, te restaurando e te direcionando nessa noite. Bem, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Vamos ler todo o capítulo, do 1 até o 18. Glória a Deus, voltou. Fala sobre a guarda da língua, amém? Tiago, capítulo 3, primeiro versículo, posso ler? Diz assim: Meus irmãos, não sejais muito de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Ora, quando pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeça, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios, sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme se voltam para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro, e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, mundo de iniquidade situado entre os nossos membros. Ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é por sua vez inflamada pelo inferno. Versículo 7. Toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais do mar se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua, nenhum homem a pode domar. É mal incontido, está cheio de peçonha mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto seja assim. Pode a fonte jorrar do mesmo manancial água doce e amargosa? Meus irmãos, acaso pode uma figueira produzir azeitonas, ou uma videira figos? Tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Quem entre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom entendimento as suas obras de mansidão e sabedoria. Se tendes em vosso coração amarga inveja, se tem em vosso coração amarga inveja e sentimento faccioso, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Pois onde há inveja há sentimento faccioso, e aí a confusão de obra má. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade ou sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para os que promovem a paz. Amém? Até aqui vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra e te agradecemos pela Tua presença entre nós, Senhor. Que o Senhor continue ministrando, como já iniciaste desde a primeira oração, pelos louvores e agora falando conosco através da Tua Palavra. Nós te agradecemos e te adoramos em nome de Jesus. Amém? Eu gosto muito desse texto que fala sobre... No final ele está falando sobre outras coisas, mas eu quis ler ele inteiro, porque eu creio que seja o final, os 5 últimos versículos, seja um complemento daquilo, daquilo que ele inicia falando, o apóstolo Paulo, sobre o mal da língua, sobre o mal de uma palavra lançada, sobre o mal daquilo que falamos e muitas vezes ferimos pessoas, magoamos pessoas, ofendemos. E a Bíblia diz que, se eu não me engano, em Provérbios,
que diz que com uma palavra lançada, ela não tem volta. Depois que você lançou a palavra, você preferiu a palavra, você pode pedir perdão, você pode se arrepender, você pode voltar atrás, mas ela foi lançada. Em algum mal, ela vai levar, se ela for para mal, e bem, ela vai trazer se for para bem. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Só que o que ele nos repreende nesse texto é: você pode, ao mesmo tempo, adorar e amaldiçoar, ao mesmo tempo que você adora a Deus, você maldiz aquele que é feito à semelhança de Deus. Pode de uma mesma fonte jorrar bênção e maldição. É esse contraste que o apóstolo Paulo combate aqui na palavra de Deus. E muitas vezes nós, e como o pastor Antônio sempre nos ensina, a palavra de Deus ela não foi escrita para quem não conhece a palavra, ela foi escrita para nós, para correção, para demonstração dos santos, para aqueles que querem ouvir a palavra, aprender dela e melhorar no seu trato de vida e se aprimorar, se aperfeiçoar até encontrar com Cristo. O que o apóstolo Paulo está tratando aqui é que nós devemos ter cuidado com tudo aquilo que nós falamos, com tudo aquilo que nós proferimos, as palavras que lançamos, as coisas que muitas vezes nós pensamos, às vezes temos que guardar para nós mesmos e nós lançamos como uma seta, como um laço, muitas vezes contra os nossos irmãos, ou até mesmo contra alguém que nós não gostamos. Há um provérbio, também não me veio à mente agora, mas não lembro, que ele diz que assim como aquele que mata e lança de si setas e mortandades, é aquele que engana o seu irmão e diz que foi por brincadeira. Ou seja, entre outras palavras, é aquele que fala mal, é aquele que mente, é aquele que engana, aquele que trai, e depois ele diz, não, foi só uma brincadeira. Então, tudo que falamos, ela tem um efeito. Tudo que nós proferimos, eu não sou daquela teologia que diz que você tem que determinar, tudo que você fala e determina acontece, não. Mas eu creio que tudo que nós falamos ela tem uma causa, ela tem um efeito na vida de alguém ou até mesmo na nossa vida. A forma como tratamos as pessoas, a forma como nós nos dirigimos às pessoas, a forma como nós falamos das pessoas para as outras, elas têm um efeito na vida das pessoas. Tanto como elas vão receber a palavra ou até mesmo do que as pessoas vão pensar sobre nós, sobre o nosso caráter, sobre a nossa fé, sobre o nosso testemunho em Cristo. Então, para começar, o apóstolo Paulo está tratando e está combatendo tudo isso aqui. Você não pode, da mesma boca que adora a Deus, estar falando mal do seu irmão com o intuito de denegrir e de amaldiçoar ou de criticar de uma forma negativa o seu irmão. Mas tudo que nós falamos tem que ser para a edificação dos santos, para a nossa vida e para a vida dos nossos irmãos. Amém? Eu me lembro, se a gente for voltar no Velho Testamento, eu me lembro quando o povo de Israel estava saindo lá do Egito e chega um momento que começam a vir alguns problemas e eles começam a falar, acho que começa a faltar comida, eles falam, no Egito nós tínhamos melancias, nós tínhamos as frutas, nós comíamos bem, mas eles eram escravos, açoitados e clamavam a Deus para serem libertos. E quando foram libertos, começaram a amaldiçoar a situação que eles estavam vivendo. E aquilo começou a trazer uma indignação diante de Deus. De modo que Moisés tinha que estar sempre intercedendo pelo povo. Até o ponto de Moisés ter que chegar ao extremo de clamar a Deus, Senhor, se o Senhor não salvar esse povo, tira meu nome do teu livro aí. Porque Moisés realmente era um líder nato. E ele intercedeu a Deus. Logicamente que Deus tinha uma intenção com aquilo tudo, de tratar com Moisés, de orientar e prepará-lo como líder. Mas aquilo indignava a Deus de uma maneira que eu imagino se fôssemos nós homens, né? Quando a gente faz um favor para alguém, trata bem alguém, ajuda alguém, e lá na frente aquela pessoa fala mal de você e critica tudo aquilo que você fez, ou esquece daquilo que você fez e vem falar mal do momento atual por algum problema que aconteceu. A gente está cansado de passar por isso na nossa vida. Mas que nós não sejamos essa pessoa. Quem fala mal de nós, deixa falar. Nosso testemunho está diante de Deus. Mas que nós não sejamos essas pessoas que blasfemam, que falam mal, que criticam sem causa, apenas por criticar. E eu queria, diante dessa introdução, trazer o tema da nossa mensagem de hoje, que é frases que falamos que Jesus nunca diria. Eu já preguei isso aqui, acho que pelo que eu vi lá no computador, foi em 2014, tem bastante tempo. Então eu trouxe o volume 2, amém? E eu troquei algumas frases que eu tinha anotado por algumas um pouco mais atuais para o contexto nosso do dia a dia. Porque da mesma maneira como essas coisas que nós meditamos agora, que eu falei, sobre falar mal, criticar, existem algumas frases, alguns gatilhos que nós falamos muitas vezes,
que são totalmente contrárias àquilo que Jesus faria ou faria em nosso lugar. Hoje, no mundo digital, a gente não apenas fala, mas a gente escreve e posta para todo mundo que quiser ver. É como se fosse um outdoor, né? Que tá na estrada e você escreveu uma besteira bem grande, todo mundo, quem passou pode ler. A mídia digital, as redes sociais hoje são assim. E muitas vezes a gente vai para esses lugares, quando a gente não conversa com um irmão, com um amigo, e fala essas coisas, ou diante de alguém, a gente vai para as redes sociais hoje e coloca o nosso testemunho negativo com uma frase que nós escolhemos. Muitas vezes nós somos infelizes, às vezes a gente está empolgado lá e escreve alguma coisa errada. A pastora Sana às vezes é meio fiscal disso aí, ela pega a gente no ato. Teve um jogo do Leões que a gente jogou e eu escrevi que daria o sangue, a vida pelo time. Ela falou, como é que é? Eu falei, não, pastor, é no sentido figurado, é uma brincadeira. Aí ontem eu fui na rede social buscar lá no passado dos outros lá para ver o que eles tinham escrito. Aí fui no do Lucas. O Lucas escreveu assim: no mar eu busco força para continuar, pastora. Como é que é? Onde que você busca força? Fui lá olhar o que o pessoal escrevia lá. Opa, não foi só eu que errei, não. Então, muitas vezes são frases inocentes que a gente escreve. Às vezes está empolgado ou está num lugar, uma lembrança boa, a gente escreve. Mas tem muitas coisas que às vezes elas expressam exatamente aquilo que está no nosso coração. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Hoje em dia, os dedos digitam aquilo que o coração está cheio. Né? Muitas vezes a gente não fala. Até nesse mundo de hoje, né, as pessoas estão conversando cada vez menos, né? E ficam muito isoladas no seu mundo. E às vezes esses desabafos vêm à tona e a gente consegue perceber algumas coisas na vida das pessoas porque elas deixam transparecer de uma forma negativa. Então eu separei algumas frases que nós falamos. E eu vou colocar nós no contexto geral, porque todos nós, como família, como igreja, como corpo de Cristo, nós devemos ajudar uns aos outros e às vezes são erros que a gente comete também ou já cometeu. Para a nossa correção, para a nossa meditação nessa noite, que a gente possa orientar os nossos irmãos que errarem dessa maneira. Uma é bem famosa, né? Essa aqui foi na primeira edição, eu também falei. E eu já vi algumas pessoas cristãs, né, que frequentam a igreja, que louvam a Deus, escreverem isso nas suas mídias sociais, que é assim: quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo o meu cachorro. Você já viu alguém escrever isso? Você já viu algum crente escrever isso? Às vezes acontece. E aí, logicamente, como tem a frase que a gente fala, tem aquilo que está escrito na palavra que rebate, de certa forma, isso que a gente escreve. Jesus falou em João 13:34: um novo mandamento vos dou, os amei uns aos outros, assim como eu vos amei, que desta mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Você já pensou se Jesus descesse? Logicamente que Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra, junto com o Pai, já nos conhecia. Mas ele habitou em carne para viver a nossa realidade. Já pensou se ele chegasse no final da cruz: Senhor, quanto mais eu conheço os homens, mais eu amo os cachorros. Não vou morrer por eles, não. Esse povo é muito ingrato. E às vezes a gente fala isso. Às vezes por um sentimento... E traduzindo essa frase não literalmente, o que essa frase quer dizer? Que quanto mais a gente conhece as pessoas, mais a gente não as ama. Quanto mais a gente conhece o ser humano, mais a gente o acha desprezível, mais a gente o acha não merecedor de graça, de misericórdia e de amor. De uma certa forma, a gente está julgando uma pessoa, ou as pessoas, ou a humanidade. Principalmente quando nós vemos atrocidades acontecendo, pessoas que maltratam animais, pessoas que maltratam as pessoas, as guerras, agora no Afeganistão, as mortes que nós vimos, a gente se aterroriza, a gente se espanta e muitas vezes a gente deixa esfriar em nós o amor que devia fluir em nosso coração, que é o amor de Cristo, que é interceder por aqueles que sofrem, interceder por aqueles que padecem e até mesmo orar para que as pessoas mais elas conheçam a Cristo e mudem a sua história, o seu caminho. A gente não pode dizer quem vai ser salvo e quem não vai. Por mais má e ruim que seja a pessoa, um dia ela pode conhecer Cristo e estar aqui do teu lado adorando a Deus. E aí que você vai falar para ela: cara, eu te odiava. Mas quando na verdade você deveria amá-lo muito mais antes do que agora. Porque agora ele tem a Cristo. E antes ele não tinha, a gente não amava. É difícil a gente amar quem não ama, é difícil a gente amar quem nos maltrata, é difícil amar quem não nos amaldiçoa e nos trai. É difícil, mas o nosso dever é amar. E não dizer que a gente ama mais os cachorros. Né? Essa frase, ela traz uma repugnância à natureza humana, como se um animal, logicamente também criado por Deus, ele tivesse mais importância do que a vida do homem.
E às vezes a gente vê pessoas que dizem que amam a Deus, que adoram a Deus, escrevendo isso, postando isso, e com orgulho. É como, agora eu não me lembro qual, no final da Bíblia, se foi o apóstolo João, o apóstolo Pedro, que ele diz, acho que foi o apóstolo João, numa das cartas que ele diz, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus, a quem eu não vejo, e não amo o meu irmão a quem eu vejo? Foi o que nós acabamos de ler em Tiago. Como é que você pode adorar a Deus e amaldiçoar o homem que é feito à semelhança de Deus? Você pode nem querer abençoar aquela pessoa, mas não amaldiçoa. Não diz que ele é desprezível, que ele vai morrer, que ele vai para o inferno, porque nós não somos juízes da vida de ninguém. É Deus quem julga, é Deus quem salva, é Deus quem chama, assim como Ele nos chamou. Então, não repita essa frase. Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo meu cachorro. Amém. A outra frase que nós costumamos dizer, e essas cristãos dizem pouco, mas eu já vi também. Não me importa o que os outros pensam, só Deus pode me julgar. Só Deus pode me julgar. Já viu o que pessoas escrever? Só Deus pode me julgar. Tem gente que fala isso. E tem até uma frase que nas redes sociais a gente vê, isso não te espanta? Né? Porque só Deus pode te julgar, e na verdade, só Ele. Na verdade, não é bem isso que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz pra gente, se a gente não quer ser julgado, a gente não julgar. Mas de certa forma, nós somos juízes também nesse mundo, de uma certa forma, sobre a graça de Deus. Nós podemos, como os pastores podem repreender quando a gente comete um erro, nós podemos repreender o nosso irmão quando ele comete erro, nós estamos sendo, de certa forma, juízes, entre aspas, né, orientadores. Se a pessoa cometeu um erro, você sabe que aquilo é errado, você está julgando, você vai lá e orienta. E prega para ela, se a Bíblia diz que se essa pessoa não te ouvir, você leva uma testemunha, se ela não te ouvir, você chama o pastor, leva para a congregação e fala, ó, tá no erro, não quer se arrepender, errou comigo, ou errou com alguém. Então, de certa forma, nós somos, entre aspas, juízes, né? E a Bíblia diz que nós vamos julgar a terra com Cristo no final dos tempos. A igreja irá julgar, irá reinar com Ele. Mas o que as pessoas querem dizer com essa frase é, a vida é minha, não importa o que eu faça, eu quero viver a minha vida sem prestar conta com ninguém. Eu quero me isolar do mundo, não importa o que as pessoas pensam, eu vou fazer tudo o que eu quero e só Deus pode me julgar. Né? E aí, essa frase ela não está trazendo um sentido de, olha, eu reconheço a minha retidão e eu vou andar diante de Deus, não importa o que tu pensa. Ela está dizendo, não, eu vou fazer o que eu quero, mano. Você não pode me julgar, não. Se eu errei, o problema é meu. Se eu maltratei, se eu pequei, o problema é meu. Só Deus pode me julgar. E aí a gente abre mão da convivência, do conselho, da conversa, da orientação, porque a gente acha que só Deus pode nos julgar. As pessoas hoje estão abrindo mão até dos conselhos pastorais. Não querem mais ouvir os pastores porque elas dizem que só Deus pode julgar. Os desigrejados estão aí para isso. Por acharem... E é engraçado porque a igreja, né, até para o nosso querido irmão que está nos visitando, as pessoas acham que a igreja é lugar de gente santa, só tem gente perfeita lá. Ah, eu não vou para a igreja não porque eu estou errado, porque eu preciso me arrepender. Mas é na igreja que você vai se arrepender, junto com os seus irmãos, adorando a Deus, que você vai encontrar arrependimento diante de Deus. Sozinho ninguém caminha, sozinho ninguém chega a lugar nenhum. A gente precisa estar com alguém, a gente precisa estar orando com alguém, a gente precisa estar pedindo um conselho para alguém, a gente precisa estar dividindo muitas vezes as nossas dores, nossas fraquezas com alguém, para estar se fortalecendo. Ou mesmo que você, às vezes, não se abra tanto, mas você vem para a igreja e você ouve a palavra de Deus falando no teu coração. Coisas que precisam para a tua edificação, para a sua orientação, para o seu direcionamento de vida. E quando você diz que não importa o que os outros pensam, você está dizendo que você não precisa dar opinião e você não precisa ouvir ninguém. E aí Filipenses capítulo 4, versículo 5 vai dizer assim, sim, seja notória a vossa equidade, seja notória a todos os homens, perto está o Senhor. Ou seja, o seu testemunho, a sua vida, tem que ser notória às pessoas têm que saber quem você é, as pessoas precisam ouvir e ver de Deus na sua vida, e não você fazer o que você quer sem se importar com ninguém. Então tenha isso na sua mente quando você ouvir alguém falando assim, ou você ler alguém falando assim, se você puder chegar nessa pessoa e conversar com ele e falar, querido, não é bem assim, a gente precisa do outro, a gente precisa dar testemunho, a gente precisa também das pessoas para aprender. Ninguém aprende nada sozinho, ou você aprende vendo alguém fazendo, ou você aprende ouvindo alguém falando, ou você aprende fazendo com alguém. Ninguém aprende nada sozinho. De qualquer forma, você precisa de alguém para continuar. Essa aqui é bem atual. Na dúvida, siga o seu coração. Já viu essa?
Na dúvida, e as pessoas costumam dizer isso. E aí já é pior, porque você está dizendo para outra pessoa fazer, ó, na dúvida, segue teu coração, faz aquilo que teu coração está mandando, né? Eu gosto daquelas pessoas que você pede um conselho e ela não tem conselho, ela fala, caramba, que tenso. Pelo menos ela não falou nada. Mas quando a pessoa te dá um conselho errado assim, querido, não escuta. E também não vai dar conselho assim para a pessoa. Porque a Bíblia diz assim em Jeremias, ó, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, perdão, vou ler de novo. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Há um outro texto que diz que há caminhos que para o homem parecem perfeitos, parecem de paz. Porque o coração, ele nos engana. E aí as pessoas mandam você seguir o teu coração. Não, querido, siga aquilo que a palavra de Deus manda você fazer. Siga aquilo que o Espírito Santo está te direcionando. Siga aquilo que você ouve através da palavra. Siga aquilo que o pastor te orientar, se aquilo for certo. E o pastor Antônio Carlos tem conselho para nos dar. Siga aquilo que ele está te orientando. Siga aquilo que o teu irmão te orientou diante da luz e à luz da palavra. Mas não siga o teu coração, porque o teu coração é enganoso. Quando as pessoas digam siga o seu coração, é seguir aquilo que a tua emoção está dizendo. O coração aqui não está trazendo um sentido de direcionamento e presença de Deus, está trazendo um sentido de emoção. Aqui, o que a tua emoção está dizendo? O que o teu sentimento está dizendo? E muitas vezes é enganoso. Quantas vezes a gente erra por agir por emoção, por impulso? Quantas coisas as mulheres foram no shopping e compraram porque seguiram o seu coração? Né? Quantas vezes a gente também, como homens, a gente comete nossos erros porque agimos por impulso no trânsito, né? Na rua, no futebol. A gente age por impulso, por emoção. A gente segue aquilo que o nosso coração está inflamado naquela hora e a gente comete erro. E não é que a gente não vai cometer os erros, que a gente está livre de cometer os erros. Mas na dúvida, siga aquilo que a palavra está dizendo. Se você não for, se for melhor, pare. Mas siga aquilo que o Espírito Santo te direcionar. Vá para a palavra, busque um conselho, ouça um louvor, entra no YouTube, escuta uma pregação, mas escute a voz de Deus. Não escute aquilo que o teu coração está dizendo de qualquer maneira. Não haja por impulso. Pare, pense, medite e assim tome as decisões na sua vida. E quando a gente age por emoção, a gente tropeça e cai. Há um outro texto que é bem atual. Foi um dos que eu atualizei e tirei dos antigos. Que é: nada é errado se te faz feliz. E outra versão é: nada é errado se não prejudica ninguém. As pessoas hoje estão justificando os seus erros porque não está prejudicando a ninguém. Eu só estou prejudicando a mim mesmo. Eu só estou fazendo mal a mim mesmo. Quantos jovens têm entrado para as drogas porque eles acham que estão prejudicando somente a si mesmo? Quantos jovens estão indo para o crime porque eles acham que estão prejudicando somente a si mesmo? Quantos jovens estão tomando decisões erradas nos seus relacionamentos porque estão seguindo, porque já acham que estão prejudicando a si mesmo? Lembra que eu falei no início? Tudo que a gente fala ou faz, ela tem uma causa, ela tem um efeito na vida de alguém. Quando um jovem vai para o crime, quando um jovem entra para as drogas, ele está não só prejudicando a vida dele, mas de seus familiares, dos pais, das mães, daqueles que se importam com ele. Porque muitas vezes, e nem dizer tantas vezes, não vou dizer muitas vezes, sempre, a nossa vida não é só nossa mesmo. Nossa vida pertence ao Senhor. Mas nós temos amigos, nós temos irmãos, nós temos tios, primos, familiares que se importam conosco, que sofrem pelas nossas decisões erradas. A cada atitude que nós tomamos no direcionamento. Aqueles que nos amam, eles sofrem. Quantos pais estão hoje e quantas mães estão hoje sofrendo por um filho que está perdido? Eu estava vendo um dia na Netflix, eu já tinha visto uns vídeos na internet e eu achei vamos dizer, essa série, não sei uma série, é um documentário na Netflix chamado, eu não me lembro, é um documentário brasileiro. É uma juíza brasileira que ela julga os menores infratores. Jovens que cometem delitos, que matam, que roubam. E aí ela pega, e a Leila estava até vendo comigo, ela pega um jovem e fala: tá vendo o teu pai aqui, cara? Ele precisa passar por isso. Olha o que o teu pai está sofrendo. E aí tá lá o garoto que teve um que matou o próprio pai, que o pai batia nele, e tava a mãe lá. Tua mãe não precisa passar por isso. Você não está indo para a escola. Você está se envolvendo com quem não deve. E ela fala mesmo a verdade. E aí o jovem acha que minha vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso, né? Como nós lemos algumas coisas aqui, né? Que
não me importa o que os outros pensam, mas aí tá um pai sofrendo, tá uma mãe sofrendo, tá um irmão sofrendo. Teve uma menina que estava presa, que tinha roubado, e a juíza falou assim, olha, nós vamos te perdoar aqui, desde que você não pode mais cometer esses erros, nós vamos te perdoar, e você vai voltar para tua casa da tua mãe. Ela falou, não, eu não quero voltar para casa, porque eu e minha mãe, a gente não dá certo. E aí a mãe começou a se desesperar, porque ela não queria, ela não queria ouvir aquilo que a mãe aconselhava, obrigava. Era uma mãe solteira que tinha que cuidar das filhas, aquela dificuldade toda. No final ela até aceitou, né? Mas ela não queria. E aí a juíza até saiu, deixou tudo voltando. Aí quando ela voltou, ela falou, olha, se fosse comigo eu não perdoava mais nada não, a garota cheia de marra. Ela falou assim mesmo, cheia de marra, a gente está querendo ajudar e ela não quer. Então aí depois no final do documentário mostra que um morreu, um dos que ela voltou porque ele foi morto, outro não estava indo para a escola, estava pela rua, a outra voltou para casa. Então assim, não é aquilo que se não prejudica ninguém, se te faz feliz. Não, querido, alguém vai sofrer. As pessoas às vezes se envolvem em relacionamentos amorosos, sentimentais, e se esquece que há uma outra pessoa do outro lado. E aí os relacionamentos terminam e a outra pessoa fica sofrendo, e a outra pessoa é prejudicada muitas vezes por atitudes que nós tomamos, achando que aquilo só é com a gente, mas sempre há uma segunda ou terceiras pessoas envolvidas. Então muito cuidado, querido, com aquilo que você faz. Pense nos seus familiares, pense na igreja. Muitas vezes a igreja está orando por você, está orando por mim, orando por nós, e sofrendo e clamando, e a gente continua cometendo os mesmos erros, achando que está fazendo aquilo, e a gente está sendo feliz, isso que importa, e as pessoas estão sofrendo, clamando, sentindo a nossa falta, pedindo a Deus, porque não quer ver a gente se perdendo, e a gente continua cometendo aqueles erros. Então pensa isso, porque não é que não prejudica ninguém, certamente você prejudica alguém. E a palavra de Deus diz em Coríntios contra essa frase é o seguinte, que todos nós conhecemos, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, cuidado com essa frase, querido. Não diga isso, não pense isso, não fale isso. Há uma outra frase que nós costumamos dizer também, que aqui se faz e aqui se paga. Eu gosto muito desse texto de 1 Coríntios 15, 19, que diz assim, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós temos vivido muitas vezes a nossa vida como igreja baseada somente nesse mundo aqui. Conversava com o Daniel antes de começar o culto, né? Sobre essas novas ideologias de gênero, o politicamente correto, que tem já começado a perseguir alguns pastores. Teve um pastor que na igreja, até do menino que é político, que foi intimada porque o pai dele falou contra a ideologia de gênero. Só que aí, eu estava conversando com ele, você vê os grandes, entre aspas, né, os pastores famosos e alguns até políticos que vão para as redes sociais protestar contra isso. Eles vão protestar pela causa humana, pela causa dessa terra. Ah, porque a igreja é perseguida, porque nós temos que ter liberdade, porque não sei o quê. Mas ninguém vem falar aquilo que é a verdade que está escrito na Bíblia. Os últimos dias seriam de perseguição. Que nós seremos perseguidos por aquilo que nós cremos e falamos. Então o que está acontecendo isso são sinais dos tempos. É o princípio das dores. Se acha que vai melhorar, não vai piorar. Há quanto tempo essas ideologias já vêm se infiltrando, crescendo e já estão dentro das igrejas? E aí você vê, o cara vai para a televisão, o cara vai para a rede social e se diz o representante das igrejas evangélicas no Brasil, e ele não fala, queridos, se preparem para a perseguição contra a igreja de Jesus nos últimos dias. Você não vê eles falando isso. Eles dizendo, pode me prender, não sei o que, não vai prender, porque não pode, porque a igreja tem que ter liberdade, querido. Mas a igreja, ela crescia quando ela era perseguida. Então, se você olhar no livro de Atos, no começo, eles receberam o Espírito Santo e continuaram em Jerusalém. Estava tudo tranquilo. Foram lá, pregando, adorando. O que o Espírito Santo promoveu? Começou a vir a perseguição. E eles começaram a se espalhar. E aí o evangelho começou a ser pregado pelos outros cantos. E ainda assim não era o bastante. Foi preciso que viesse o apóstolo Paulo para que ele pudesse, aquele que perseguia ser perseguido pelo evangelho. Mas com seu conhecimento, com a sua sabedoria, com a sua diplomacia, alcançar outros povos. Mas não foi sem perseguição. Houve lutas, o pastor estava falando até com o Daniel também sobre naufrágio,
apedrejamento, açoites, prisões. E é assim que a igreja crescia. E a gente tem visto hoje a igreja inchar, não crescer. Quando vier a perseguição mais dura e mais feroz, somente aqueles que são fiéis vão permanecer. As igrejas vão esvaziar novamente. Essas igrejas cheias, elas vão esvaziar. A realidade está aqui, uma igreja menor, onde a palavra é pregada, onde a gente tenta pregar o evangelho mais simples, mais puro, mais genuíno, ainda com as nossas dificuldades intelectuais, mas com o amor que a gente tem por Cristo, com a vontade de pregar a palavra dele de verdade. Então, a gente está muito preocupado com o que aqui se faz e aqui se paga. Porque o ministro é isso, porque o senador é isso, porque o político é isso. Querido, ele vai prestar conta com Deus. E se ele não pagar aqui nessa terra, na eternidade é pior. É melhor que ele encontre ao Senhor agora, que ele reconheça ao Senhor agora e se converta dos seus maus caminhos. Porque não é aqui se faz, aqui se paga. Se ele não pagar aqui, pior será pagar na eternidade. É melhor receber a herança do que pagar o preço pelo pecado. É melhor estar com o Senhor morando e adorando, servindo a Ele, do que ser colocado à esquerda de vocês, minha esquerda aqui, à esquerda. Então, do que ser colocado à esquerda e Jesus falar, ó, sai de perto de mim porque eu não vos conheço. Então, querido, essa frase aqui se faz, aqui se paga também é muito perigosa. Senhor? Do outro lado. Até um filme aquele filme do Gladiador, que ele fala que o que fazemos, é até uma frase, não é bíblica, mas é uma frase que até certa forma é verdadeira. O que fazemos aqui, ele ecoa na eternidade. O bem, o serviço para Cristo que você faz aqui, ele vai te trazer recompensa na eternidade. Da mesma forma, a rejeição, não crer, perseguir, amaldiçoar a Cristo aqui, vai te trazer também uma recompensa ruim na eternidade. É salvação eterna ou perdição eterna. Mas aqui se faz, aqui se paga, é muito raso. É o que o apóstolo fala em Coríntios. Se esperamos em Cristo somente nessa vida, se a tua esperança está somente aqui na perseguição, nos bens materiais, na liberdade de expressão, somos os mais miseráveis dos homens. É muito mais do que isso. A nossa fé, a nossa esperança é muito mais do que isso. Nós esperamos um Cristo ressurreto, redentor, que há nos levar para morar nas alturas com Ele. Há uma outra frase que também vai voltar um pouquinho no que nós falamos antes, mas, embora seja um pouco redundante a interpretação, mas não deixa de ser verdade. Que eu também já vi muitos cristãos falando, que é antes só do que mal acompanhado. Eu prefiro andar sozinho do que com mal acompanhado. Já ouvi, já li e já ouvi também. A Bíblia diz em Eclesiastes 4, do 9 ao 13, também é um texto muito famoso: é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas se estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aguentarão. Mas um só, quem se aguentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Melhor é a criança pobre e sábia do que o rei velho e insensato que não se deixa. Esse aqui já foi um finalzinho que sobrou aqui, mas não está tanto no contexto. Eu lembro quando o pastor Luiz Carlos pregou aqui sobre o cordão de 3 dobras. Tem muitos anos. Algumas palavras a gente memoriza um pouco mais. Mas tem gente que diz que é melhor estar sozinho, quando a Bíblia diz que é melhor estar em 2. Tem os desigrejados que diz que não precisam de igreja, mas tem a palavra que diz: não abandonais a vossa congregação. Andar sozinho pode ser uma opção sua, mas não é a opção de Deus. A opção de Deus é que estejamos juntos, unidos, fortalecidos pela fé. No livro de Atos dos Apóstolos também, como nós falamos, diz que no início a igreja tinha tudo em comum. Elas dividiam, quem tinha mais propriedades vendia parte das suas propriedades e dividia entre eles. Não era um mandamento, não estava escrito na palavra, mas o amor e a comunhão era tanto que eles tinham essa necessidade no seu coração de dividir aquilo que eles tinham, para que ninguém passasse necessidade. Chega que nós vivemos um evangelho egoísta, filho. Temos vivido um evangelho para nós mesmos, dentro de 4 paredes. Quando eu digo nós, eu digo a igreja em si, não nós aqui, tá? Não a comunidade evangélica, a direção profética. Mas nós temos visto, como nós acabamos de falar desses pastores, tem se fechado, se trancado
e vivido o seu mundo à parte. E quando a realidade ela bate a porta, as pessoas não têm direcionamento, não têm base bíblica, não têm estrutura emocional, porque o evangelho que tem que ser pregado de facilidades, ele tem trazido com que as pessoas fiquem cada vez mais autossuficientes. Ah, porque eu faço a minha parte, está tudo bem. E as pessoas não querem mais colaborar umas com as outras, as pessoas não querem mais ter comunhão umas com as outras. As pessoas não querem mais andarem juntas, as pessoas não querem mais se juntarem para um bem comum que é o evangelho de Cristo. Para abençoar, para unir, para orar, para pregar. As pessoas têm vivido, como nós falamos da era digital, dessa geração, a tecnologia tem afastado muito as pessoas umas das outras. Né? Antigamente, para você falar com alguém, queria visitar alguém que estava afastado da igreja, né? Juntava o grupo de jovens, a gente ia lá, 10, 15, batia na porta dele, entrava, fazia um lanche, às vezes legal, orava e voltava. Hoje a gente manda um zap. E aí, tá tudo bem? Também é legal. Isso também é se importar. Às vezes estar junto é importante. O estar separado, muitas vezes, tem esfriado a igreja. Eu acredito que o pastor já esteja pensando no ano que vem a gente voltar com o culto no lar. Infelizmente, a pandemia também. Né? E se você olhar, qual é o primeiro princípio de combate à pandemia? Isolamento social. Se afastar. Tudo que o inimigo quer é que você se afaste do seu próximo, querido. Do seu amigo, do seu irmão, daquele que precisa ouvir a palavra, daquele que precisa receber a palavra de Deus. Quanto mais a gente se afasta, mais nós ficamos dispersos. Quanto mais a gente se afasta, menos o amor de Deus que nos une, menos forte ele fica, vamos dizer assim, dessa maneira, uma maneira mais simples. O que nós precisamos é fortalecer em nós o amor de Cristo, estando junto, orando, procurando, intercedendo. Tem pessoas que não são muito de ir na casa dos outros, tem pessoas que não são muito de visitar, mas a gente precisa se reunir mais, a gente precisa estar mais junto. E se alguém precisa de uma oração, um amigo, um parente, vamos sair um pouco do celular e vamos tentar visitar, vamos tentar bater na porta, vamos tentar orar. Que eu creio que nos últimos dias é isso que vai fazer a diferença. Porque as pessoas vão sentir falta desse contato. Porque isso aqui tem afastado um pouco as pessoas. Parece que estamos perto, mas não estamos perto. Quando a pessoa está no outro continente, no outro estado, é legal pra caramba. Isso estreita a distância. Mas quando a pessoa está na outra rua, a gente não vai. Quando a pessoa está no outro bairro, a gente não vai. Quando a pessoa está numa outra cidade aqui do lado, a gente não vai. Há um certo engano nisso aí. E a gente tem se deixado levar por isso. Os cultos, as lives são bacanas para alcançar as pessoas distantes. Mas se você está próximo de nós, querido, vem para a igreja, não fica em casa assistindo o culto. Vem assistir aqui com a gente, vem participar com a gente. Se você está longe, o Espírito Santo fale no teu coração. Mas se você está perto, venha. Se você pode andar, se você pode pegar no ônibus, se você pode pegar o seu carro, vá para a igreja, frequente. E aí onde você está também, quando você ouvir essa palavra, frequente uma igreja, não fique apenas no virtual. Porque o virtual tem afastado as pessoas. E não é antes só que mal acompanhado, não. É melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Estou terminando, falta só mais 2. Tem tempo ainda. Senhor? Tem mais, mas aí eu fiquei pensando. Não estou muita coisa. Tem uma também que é bem antiga, e também a gente ouve dizer. Não é muito dito pelos cristãos não, mas as pessoas aí fora dizem, e a gente pode tentar ajudar, colaborar, que diz que pau que nasce torto nunca se endireita. Alguém já ouviu isso? Aquele que já nasceu errado vai ser errado sempre. E às vezes a gente fala assim das pessoas, isso aí não tem jeito não, já é desse jeito mesmo. Às vezes a gente fala da gente mesmo, eu sou assim mesmo, não vou mudar não. A gente fala isso, né? Eu sou assim. Aí tem um texto de Romanos que diz que porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que aquele que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Romanos 5, do 7 ao 8. Ele morreu quando nós éramos pecadores. Não que nós não sejamos pecadores, mas o pecadores aqui vem de um estado constante de pecado. Alguém que não reconhecia Cristo. E ele morreu por nós e ele mudou
a nossa vida e o nosso coração. Ou alguém aqui é igual como era antes? Ninguém é. Depois que a gente conheceu a Cristo, a gente mudou os nossos conceitos, a nossa forma de se vestir, a nossa forma de se falar. Muitas vezes até um corte de cabelo. Às vezes a gente muda muita coisa. E eu fico vendo muitas vezes que o que a igreja tem tentado fazer hoje, o que as pessoas, quando eu digo igreja, as pessoas da igreja têm tentado fazer hoje, é em vez de se transformar e mudar para ter a imagem de Cristo, elas estão fazendo um caminho contrário, que é se moldar à imagem do mundo. Eu estava vendo uma cantora gospel, vamos dizer assim, que ela fez uma tatuagem e estava sendo muito criticada na internet. Não vou dizer que eu sou contra ou a favor da tatuagem, a gente sabe o posicionamento da igreja aqui, da pastora, dos pastores, contra a tatuagem. Mas aí o que me impressionou não foi ela ter feito a tatuagem, foi a forma, o motivo por que ela disse que fez a tatuagem. Ela disse que estava passando por um momento difícil e fazer a tatuagem fez bem para ela. Assim, ela não fez a tatuagem porque ela achou bonita, ela não fez a tatuagem porque queria homenagear um pai, uma mãe, um parente, enfim, às vezes as pessoas fazem. Ela fez aquela tatuagem como uma terapia para a vida dela, porque aquela tatuagem fez bem para ela. E aí depois, no final, que ela fala que ela orou a Deus e pediu direção, eu não consegui entender a ligação entre a tatuagem fazer bem para ela e ela ouvir a Deus. Porque se ela ouvir a Deus já faria totalmente bem para ela. E não haveria necessidade de ela fazer a tatuagem. Então, não é a questão simplesmente do que ela fez, foi o porquê ela fez. Então as pessoas têm transferido hoje estou até fugindo um pouco do que eu estava falando, mas a gente vai chegar lá. As pessoas têm transferido hoje os seus traumas, as suas lutas, os seus temores para situações, para coisas externas e não buscando na palavra de Deus resposta. E aí a gente diz, a gente é assim mesmo, eu não vou mudar nunca, então me deixa do jeito que eu tô. Eu fiz isso porque eu sou assim, eu fiz assim porque eu precisava, eu fiz assim porque eu quis, eu fiz assim e não adianta. Quando o Espírito Santo, e através da palavra, tem palavras tremendas que podem transformar qualquer situação da nossa vida. De doença, de fracasso, de solidão, de depressão, de tristeza, de afronta, de amargura, de traição, de tudo. A palavra de Deus tem resposta para tudo. Eu me lembro quando Elias matou os profetas de Baal, e aí ele foi ameaçado por Jezabel, e ele fugiu para as cavernas. E ele estava lá, buscando consolação em si mesmo, buscando uma resposta em si mesmo, se afastou daquilo que Deus tinha colocado ele. E quando Deus chamou ele, falou, olha, por que você está aí, cara? E Deus alimentando ele, falou, não, porque eu fiz o que o Senhor mandou, e aí me ameaçaram, só eu fiquei de justo. E Deus falou para ele, cara, se levanta, porque tem 7.000 que não se prostraram. Não é só você não é o único justo, você não é o único perseguido, você não é o único que sofre, você não é o único que apanha. Então não existe essa, tudo pode mudar na sua vida, não existe situação que não possa ser transformada. E as pessoas costumam dizer que é desse jeito e vai ser. E a gente tem visto crentes conformados, crentes cabisbaixos, achando que a situação dele é daquele jeito e não vai mudar. Quando Deus pode mudar tudo de uma hora para outra. E aí que está o grande mistério e o milagre de Deus, porque Ele faz as coisas quando a gente menos espera. Quando a gente pensa que não tem jeito, Deus muda. Quando a gente pensa que a porta não vai se abrir, ela se abre de maneira espetacular e maravilhosa. Porque é assim que Deus trabalha. Quando o povo de Israel estava na frente do mar, e Moisés olhou para o mar, olhou para Deus e clamou. Ele falou, por que tu tá clamando a mim? Diga ao povo que marche. Toca na água. E o mar se abriu. Com certeza Moisés não esperava por aquilo. Mas eu tenho certeza que ele cria que Deus poderia fazer uma mudança. Muitos estavam ali, já era. Não tem mais jeito. Eu sabia que não ia dar certo. A gente nasceu um escravo, como é que a gente vai ser livre? O pau que nasce torto nunca se endireita. A gente vai morrer aqui, ó. Vamos afrontar o faraó, agora já era. Com certeza tinha gente lá no meio assim. Você se lembra, eu me lembro quando Moisés enviou os 12 espias, eu costumo muito usar esse texto como aprendizado para a minha vida. Moisés enviou 12, por ordenação de Deus, ele mandou 12 para espiar a terra. A Bíblia diz que eles ficaram escondidos acho que 40 dias, e eles viram que os frutos eram maravilhosos. Se você olhar os relatos deles, eles só falam das coisas boas, está escrito na palavra, que os frutos eram grandes, eram maravilhosos. Só que eles voltaram. Quando eles voltaram, eles já voltaram divididos, dizendo, caramba,
aquele povo é muito grande, muito forte, nós somos como gafanhotos diante deles. E eu costumo dizer que a própria frase deles pesava contra eles. Porque se eles se lembrarem das pragas do Egito, o que os gafanhotos foram capazes de fazer no Egito? Se eles são como gafanhotos, significa que se eles trabalhassem como um gafanhoto, eles poderiam destruir aquele exército. E foi o que aconteceu. Mas eu costumo dizer que foram 12. Eu conjecturo da seguinte maneira: 12 estavam maravilhados olhando lá. E aí eles foram 40 dias para ir, acho que mais 40 dias para voltar. Não sei se, não me engano, se é esse o texto. Na volta, dos 12, 11 estavam empolgados. Um não estava. Um começou a pensar na sua vida. Cara, eu não sou um vencedor, minha vida nunca deu certo para nada. Como é que agora essa situação vai mudar? Eu acho que não vai não. Aí chegou pro primeiro. Cara, tu já viu o tamanho dos caras? Tu já viu como... Olha pra gente, cara, a gente é magrinho, a gente nunca ganhou nenhuma briga na escola. Como é que a gente vai ganhar uma luta de vida ou morte com esses caras? Ele já contaminou um. Aí esses dois foram pro terceiro. Quando chegaram diante da tribo de Israel novamente, já estava dividido, a ponto que somente Josué e Caleb criam na vitória. E 10 já estavam com relatório negativo. Mas eles viram aquilo que Deus tinha para eles. Mas eles mesmos não acreditavam naquilo que Deus poderia fazer através da vida deles. Porque, conjecturando essa frase, eles acharam que tudo que eles viveram de ruim no Egito não ia mudar. Eles não esperavam que Deus pudesse dar algo melhor para eles. Por mais que eles tivessem provado de tudo no deserto. Por mais que eles tivessem peregrinado anos no deserto até encontrar a terra. Quando estavam prestes a receber a vitória, eles não acreditavam. E a gente tem que parar com esse pensamento. Não é positivismo, não é pensamento positivo. É crer que Deus tem o melhor para nós. Toda a história negativa que você viveu no passado, ficou no passado. Viveu uma história nova com o Senhor. Não existe essa que você era ruim e você não pode ser bom, que você não sabia fazer e você não pode aprender. Deus pode transformar tudo na sua vida. Quando eu ministrei aqui sobre Mardoqueu era da genealogia de Saul. Tinha tudo para viver uma vida desgraçada, uma vida amaldiçoada, apartado do reino, porque, querendo ou não, Saul perseguiu a Davi, e Davi honrou os descendentes de Saul, mas ele poderia sofrer preconceito diante da nação por ter sido da descendência. E ele mudou a sua história quando ele se colocou firme diante da presença de Deus para lutar pela causa do Senhor. Então Deus pode mudar. Fique firme. Jesus morreu por você, para que você não fosse mais como você era antes, mas que você ande de novidade de vida todos os dias. Amém? E última frase, bem tempo. Que Deus escreve o certo por linhas tortas. Também não é uma frase muito cristã, mas tem uns cristãos que caem nessa pegadinha aí. Tem gente que acha até que isso está na Bíblia. Já vi gente pensar que isso está escrito na Bíblia. Não, porque Deus... Não, não está escrito isso não. O que está escrito no Salmo 18:30 é totalmente o contrário. Deus não escreve certo por linhas tortas, mas diz que o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Deus não pega nada que está errado e ajeita para ficar bom. A Bíblia diz na visão de Ezequiel que ele quebra o vaso e faz de novo. Ele não faz remendo. Ele não costura. Pelo contrário, quando ele rasgou o véu, foi para rasgar de uma vez só, para não ter forma de você costurar e botar no lugar. De cima para baixo. Então Deus, ele não dá um jeitinho na nossa vida. Deus, ele não ajeita a nossa vida para a gente caminhar da maneira que a gente quer. Ele nos transforma por inteiro. A gente costuma dizer para a pessoa, venha como estás, né, para adorar, para servir, para a igreja. A gente não tem que pedir para a pessoa mudar para vir. Mas ela tem que saber que quando ela conhecer o Espírito Santo de Deus, quando Jesus mudar a vida dela, nada vai ser como era antes. Nada é como era antes. O que as pessoas não entendem, se elas soubessem, elas viriam buscar isso. Porque a gente ouve quando a gente prega, não, mas eu não vou porque eu estou fumando ainda, eu vou porque eu estou bebendo, mas você não vai parar de beber enquanto você não for, querido. Porque enquanto você não conhecer a verdade, enquanto você não ouvir a voz de Deus, como a Bíblia diz, que a ovelha ouve a voz do seu pastor, quando você ouvir a voz do seu pastor, você não vai querer outra coisa na sua vida, senão buscar a Ele. E sempre é assim no primeiro amor, você vê que as pessoas buscam incessantemente. Elas estão empolgadas. O que nos afasta é o nosso comodismo, a nossa forma de se acomodar. Mas nada que Deus pega torto, quebrado, em ruínas, Ele remenda, Ele faz tudo novo, querido.
Ele quebra o vaso, ele derrete o barro e ele faz de novo. Ele não emenda. Ele não pega uma linha e ele dá um nó. Ele não pega um tecido e costura. Para você ver com um remendo. Ele faz tudo novo. Ele transforma tudo novo. Relacionamentos novos. Até mesmo pessoas que, vamos dizer, mas eu não mudei de marido de mulher, mas ele fez tudo novo. Às vezes a forma como a gente se relacionava, principalmente aqueles que se convertem, já casados, a forma como se relacionavam, como conviviam, como se tratavam, tudo muda. O filho que era rebelde, ele passa a respeitar mais. A mãe que amaldiçoava, ela passa a proferir palavras de bênção para os seus filhos, ela passa a orar, ela passa a clamar por eles. Irmãos que brigavam, que lutavam contra o outro, um passa a amar e o outro começa a ver a diferença. Ele começa a ver que o seu irmão está diferente. Antes era como cão e gato. Eu e meu irmão antes era assim, era igual um olhava para o outro e já era fight. Aí eu me converti primeiro, já teve uma mudança. Quer dizer, meu pai primeiro, depois eu. Aí meu irmão quis ir também para a igreja. Nunca tinha ido. Eu fui, ele viu diferença em mim. Comecei a buscar. Ele olhava para mim, eu já não olhava para ele, já não tinha mais faísca. As coisas mudam, querido. Deus te transforma, Deus muda o teu coração, não precisa ter medo. A gente fica com medo de, eu não vou para a igreja porque, cara, todo mundo aqui peca, todo mundo aqui erra todos os dias. Só que a gente sabe que tem um Deus misericordioso que nos perdoa. E algumas práticas que a gente sabe que são nocivas ao extremo, a gente para de praticar. Alguns erros são desvios, tropeços que a gente cai. E não adianta, vai ser assim até a volta de Cristo. Eu ouvi isso uma vez de uma espírita. No outro trabalho, muitos anos atrás, a gente consertava um computador, era numa livraria espírita, no Irajá. A gente ia lá, mexia nos computadores. E aí tinha uma menina que trabalhava lá, e uma vez ela falou pra mim isso. Falando de Bíblia, com ela conversando. Logicamente, ela não me converteu não, mas ela falou algo interessante que às vezes nós como cristãos a gente não entende. Ela falou que ela não queria ir para o centro, né? Para o espiritismo lá, para a mesa branca lá, porque as pessoas eram todas erradas. E estavam lá pregando o amor, né? Fraternidade, que é o que eles pregam lá. E a mãe dela falou para ela, cara, mas você está achando que vai encontrar pessoas perfeitas? As pessoas aqui estão em busca de aperfeiçoamento. Por isso que elas vêm. Se fôssemos perfeitos, a gente não precisava de Deus. E as pessoas que estão, muitas vezes, em algumas religiões, enganadas que seria uma outra frase, né? Outra frase famosa que diz que todos os caminhos levam a Deus, e não é. Somente Cristo nos leva para Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Mas tem muitas pessoas que estão buscando em outros caminhos e que não vão levar a Deus, com o coração sincero, puro, querendo melhorar, querendo se aperfeiçoar, querendo redenção. E às vezes a gente, como cristão, a gente não sabe receber essas pessoas, porque a gente acusa, a gente julga, a gente tem preconceitos. Mas o nosso coração tem que estar aberto para receber aqueles que precisam de mudança, aqueles a quem Deus quer endireitar, consertar, a quem Deus quer transformar, a começar em nós todos os dias. E para essas pessoas que estão fora da igreja, fora do amor de Cristo, fora da comunhão, venha, porque tem amor de Deus para você. Venha, porque se tem algo que você precisa ser transformado, Ele pode transformar. Só Ele pode. Não é a nossa força de vontade. Não é a nossa obstinação, a nossa perseverança. É a presença do Espírito Santo na nossa vida que nos capacita, que nos transforma e que nos restaura. É somente isso, querido. É por isso que o bêbado parou de beber. É por isso que o drogado parou de se injetar na sua veia uma droga. É por isso que o adúltero parou de trair a sua esposa. É por isso que o brigão passou a amar as pessoas. É por isso que Deus transforma. É por isso que o mentiroso passou a ser sincero e falar a verdade. Porque ele conheceu o amor de Deus. E aquele amor penetrou no seu coração e confrontou com o pecado que havia na sua alma. E fez a limpeza profunda e completa. E dia após dia, a gente persevera, como o apóstolo Paulo dizia, olha, eu não julgo ter alcançado nada, mas eu reputo meu corpo todos os dias à escravidão e à obediência a Cristo, para que em tudo eu seja aprovado, sempre julgado e aprovado diante de Deus.
Ele dizia isso todo o tempo. Ele não julgava ninguém. Ele repreendia quando precisava. Mas ele mesmo, assim mesmo, ele dizia, olha, eu não julgo ter alcançado nada. Mas ele sabia quem o tinha transformado, quem tinha comprado a sua vida, quem tinha vertido o sangue na cruz por ele. Ele entregava todos os dias a sua vida para a obediência a Cristo. Que nós possamos fazer isso nesses dias também. Quero te convidar a ficar de pé, para nós orarmos ao Senhor, agradecendo a Deus pela nossa vida. Mais do que essas frases que nós lemos, nós não devemos repetir, é a mentalidade e a busca incessante por Deus que nós precisamos ter em nossa vida. À medida que nós buscamos a Deus, isso nem passa a existir no nosso cotidiano, no nosso vocabulário. À medida que a gente busca mais a Deus, isso nem passa a ser parte do nosso dia a dia. Porque são palavras que a gente nem conhece, entre aspas. Passa longe. A gente busca a Deus, a gente clama a Deus, a gente adora a Deus, a gente pede perdão, a gente se levanta todos os dias e agradece, a gente vai se deitar e agradece. Porque a gente sabe de onde provém e de onde vem a nossa salvação. Amém? Deus, nós te agradecemos nessa noite pela tua palavra. Que nós possamos aprender a abrir os nossos lábios para pregar o teu evangelho, abrir os nossos lábios para pregar o amor, para pregar que Cristo salva, que Cristo restaura, que nós possamos orar uns pelos outros, que nós possamos amar uns aos outros, que nós possamos estar mais juntos, Senhor, pregando a tua palavra, transmitindo uns aos outros o amor que está em Cristo, assim como o Senhor nos amaste, que nós possamos amar uns aos outros, e foi esse é um dos seus mandamentos. O Senhor disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Nós possamos praticar isso em nossa vida, que a cada dia nós possamos nos arrepender de tudo que falamos, de tudo que proferimos, que desagrada o teu coração, que desagrada a tua palavra, que possamos abrir os nossos lábios para te adorar, para profetizar, se for preciso repreender, mas em amor, se for preciso protestar, mas protestar para que a tua justiça seja estabelecida sobre a terra. Antes eram chamados de protestantes, Senhor, porque protestávamos contra o pecado, porque protestávamos contra a injustiça. Nós não queremos nos conformar com este século, com este mundo, mas queremos continuar pregando a tua palavra e transmitindo o amor de Deus para quem quer que esteja ao nosso alcance. Receba a nossa adoração, receba, ó Deus, a gratidão das nossas vidas, do teu povo nessa noite. Obrigado pela tua palavra, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, queridos. Nós vamos fazer uma oração para aquele jovem que está sentado ali, para repreender todo o principado e potestade, toda obra do inimigo, todo espírito que está levando ele nessa escravidão. Vamos orar agora, amém? Estenda as mãos para ali agora. Senhor, em nome de Jesus, toma esse jovem em tuas mãos agora. Nós repreendemos agora todo espírito do mal que levou esse jovem a estar prostrado nessa situação agora. Nós repreendemos toda obra do inimigo na vida desse jovem agora. E nós cremos que ele um dia poderá também estar aqui pregando a tua palavra. Nós repreendemos agora tudo aquilo que foi feito na vida dele agora, em nome do Senhor Jesus. E quem crê nessa oração, diga glórias a Deus, diga aleluia e aplauda o Senhor Jesus. Amém, queridos? Pode sentar. André, eu tenho uma historinha rapidinha aqui para a gente finalizar. Que uma pessoa foi num restaurante e ele falou assim: garçom, traga o melhor prato para mim. Aí o garçom veio com língua. Aí o cara falou assim: o melhor prato aqui é língua, então traga o pior prato. Aí o garçom trouxe língua também. Mas o pior prato, o melhor prato é língua? Aí o rapaz falou, o garçom disse que sim, porque a língua, do mesmo jeito que está abençoando, está amaldiçoando também. Verdade? E por isso que eu não suporto comer língua. Bota a língua para mim não, que eu... Então dessa mesma forma, um dia está abençoando, outro dia está amaldiçoando, e de uma forma indireta, você acaba amaldiçoando você mesmo. Na verdade, com essas frases indevidas, né? Você acaba trazendo maldição para a tua própria vida, não é verdade, irmão?
E os fatos, da forma que nós usamos é dessa forma, porém quase tudo já está na Bíblia. Aqui se faz, aqui se paga. A Bíblia fala que a gente colhe o que planta. E assim vai. Na verdade, irmãos, tudo já tem resposta da própria palavra do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus, então é isso aí, né? Vamos evitar de usar essas frases aí, porque isso aí não nos pertence. Né, irmãos? Isso não é do povo de Deus, somos novas criaturas, né, irmãos? Então, nossa linguagem tem que ser outra, né, irmãos? E entender aquilo que nós vamos viver nessa terra, e mesmo vivendo de qualquer forma, Deus sempre estará conosco, nos direcionando ao caminho da onde nós vamos chegar. Amém, queridos? Oportunidade para você semear na casa do Senhor. Você que vai fazer isso, pega a tua envelope, traga a tua semente aqui, no nome do Senhor Jesus. Lembrando você que está nos assistindo do outro lado agora, nossos cultos sempre domingo, 10 da manhã, com escola bíblica dominical, à noite, culto de celebração ao Senhor, e às quintas-feiras, culto da palavra de Deus, sempre às 19 horas e 30 minutos. Amém, querido? Vamos colocar de pé. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, meu Deus, te louvo, te agradeço pela tua palavra, te agradeço porque a tua palavra ela não volta vazia. Tudo que é ensinamento da tua palavra sempre nos levará ao crescimento. Então nós pedimos que a tua palavra que foi ministrada nesta noite venha cada vez mais tirar de nós essas frases que a Bíblia nunca falou, que Jesus nunca usou. São frases desse próprio mundo, sim, e nós pedimos que o Senhor venha trazer palavras de novidade na nossa boca, palavras proféticas nos nossos lábios. Oh, meu Deus, porque nós fomos mudados e transformados pelo poder do Teu Espírito Santo. Então nós te agradecemos pela Tua palavra que foi liberada nessa noite. Te louvamos pelas ofertas aqui, por aqueles que têm abençoado a tua casa com os seus dízimos e as suas ofertas. Fica com esse jovem, cuida dele, que ele possa também se prostrar diante de ti, reconhecer que tu és o único que pode mudar a vida dele, porque pode ser dado uma blusa, pode ser dada uma comida, mas só o Senhor pode mudar a vida dele. Leva-nos guardado por ti. Livra dos homens malignos, sanguinários, do malfeitor, das balas perdidas, e do acidente, do assalto e do roubo. E agora, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e o amor do Espírito Santo de Deus esteja contigo, não só hoje, mas para todos sempre. E a igreja do Senhor Jesus Cristo diga glórias a Deus, diga aleluia e aplauda o Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele todo o louvor. Deus abençoe. Hélio, o nome desse rapaz é Hélio Apostólico. Apostólico? É apostólico? Não, evangelista. Evangelista. Já vai, quando vem para cá para evangelizar esse. Valeu? Cadê a esposa, rapaz? Quinta-feira a esposa vem. Hoje não, né?